Olá pessoal, estamos aqui com o Unicamp segunda fase, né, exercício de física número 10. Ele diz aqui, né, no enunciado que vários dispositivos, né, fazem uso do efeito Hall, e a figura A mostra o esquema de um fluxômetro empregado para medir a vazão de um líquido, né, e que usa esse princípio, né, o escoamento do líquido na tubulação, gira uma turbina junto com ímã, que gera uma diferença de potencial chamada de V-Hall, aqui, né, numa fita condutora. Ele dá uma assustada, que ele fala do efeito Hall, você vai falar que é isso, né? Mas vamos lá, vamos ler os itens e ver o que ele pede. Então, item A. Por aqui, o A, vamos ler. Com a rotação do ímã do fluxômetro, a diferença de potencial, né, o V-Hall, varia conforme a ilustração da figura B, tá aqui, ó, da figura B. Sendo máxima quando o polo norte do ímã aponta para a fita. Sendo a área 70 cm² e a área da seção da reta da tubulação, né, e R 3 centímetros, o raio externo da turbina, calcule a vazão, ele quer a vazão Z do líquido. Assuma que a velocidade do líquido, né, a V do líquido, seja constante uniforme e de módulo igual à velocidade da extremidade da turbina. Então, a primeira coisa, eu vou olhar aqui meu gráfico e vou tentar identificar o período aqui dessa oscilação, porque ele vai me dar, né, em um período, quer dizer que essa rodinha aqui girou um ciclo completo, né, deu uma volta completa. Então, ali, né, na minha turbina, vou escrever aqui, turbina. Vamos calcular coisas da turbina. A primeira coisa que eu vou calcular é o período. Então, o período, se eu analisar aqui, quando completa um ciclo, ele vai completar um ciclo aqui, né? Subiu e desceu, então deu 120 milissegundos. Então, período, 120 milissegundos. Outra coisa que eu vou pegar é o comprimento aqui da minha turbina. Ela é uma circunferência, então vou calcular o comprimento de circunferência, que é 2π raio, né? Então, 2, aqui a prova da Unicamp pede para usar o π como 3, né? Então, 2 vezes 3. E o raio, ele me deu, aqui no enunciado, que eram 3 centímetros, né? Então, vezes 3. Então, isso aqui vai dar que o comprimento de circunferência é 18 centímetros. Então, temos aqui informações da minha turbina. Mas o que eu sei? Então, eu tenho um tempo e uma distância, né? O comprimento é uma distância. Eu posso calcular, então, uma velocidade. E essa vai ser a velocidade do líquido. E velocidade à distância é quanto que ele andou? 18 centímetros. Em quanto tempo? 120 milissegundos. Então, 120 mili é 10 a menos 3 segundos. Portanto, a velocidade do meu líquido é 18 dividido por 120, 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 150 centímetros por segundo. Então tá aqui, bonitinho. Só que o que ele quer a vazão. Tá. E vazão, vamos fazer aqui, ó. A vazão de um líquido é o seu volume dividido pelo intervalo de tempo. Por que eu achei essa velocidade? Concorda que essa velocidade, o líquido que passa aqui, ele passa num formato de cilindro. Ou seja, em 1 segundo, como a velocidade é 150 centímetros por segundo, significa que ele vai percorrer, né, uma molécula de água que estava aqui, ela vai chegar aqui 150 centímetros mais à frente. E eu tenho esse raio, né, certinho aqui que ele me deu. Então, eu consigo... o raio não, ele me deu a área, né? Já me deu a área. Então, ele já me deu a área aqui, que é 70. Então, o que é volume? É a área da base, que é 70, vezes a altura do meu cilindro, que é o tanto que ele andou, que é 150, dividido pelo tempo, só que isso aqui eu estou calculando em 1 segundo. Então, a minha vazão é 70 vezes 150, que dá 10.500 volumes centímetros cúbicos por segundo. Então, essa seria a minha vazão. Posso colocar, né, para ficar mais bonitinho em notação científica, 1,05 vezes 10 elevado à quarta, né? 10 à quarta centímetros cúbicos por segundo. Então, está aqui a resposta do item A. Podemos ir agora para o item B.
Vou fazer aqui neste canto, o item B. Vamos ver. Ele fala que a figura C, que é essa figura aqui, tá? Mostra uma fita de largura 3 milímetros, né? Então o L aqui é 3 milímetros, conduzindo corrente elétrica na presença do campo magnético B, que sai do papel, tá aqui. A força magnética FB desvia as cargas elétricas. Ele está falando que a carga é menos 1,610 a menos 19, né? É um elétron responsável pela corrente, acumulando-se nas bordas da fita. Isso dá origem à diferença de potencial V Hall e ao campo elétrico E Hall. E uma força elétrica, que é a força E Hall, oposta ao FB. Então ele está falando, se tem um FB para cá, vai surgir uma força para cá, que é a força Hall, tá? Que está chamando de E Hall. Essa é a força que surge para a direita. Quase instantaneamente, o equilíbrio de forças se estabelece e as cargas passam a seguir em linha reta, cessando o acúmulo nas bordas da fita. Para a condição de equilíbrio, em que o V-Hall é 1,5 vezes 10 a menos 7 volts, quanto vale o módulo da FB? Então, tá bom, vamos lá. O que eu sei aqui? Então, eu quero uma força, tá bom? Só que ele me deu o potencial aqui. Eu sei que eu posso usar aqui que um campo elétrico vezes a distância é igual à minha diferença de potencial. Então, meu campo elétrico vezes a distância é o L, certo? E o L, ele me deu. O L tá aqui, né? 3 milímetros. O L é 3 milímetros. Então, 3 vezes 10 a menos 3 é igual ao U, que é o V do Hall aqui, né? Que é 1,5 vezes 10 a menos 7. Então, eu descubro que o meu campo elétrico, e esse campo elétrico é o campo elétrico Hall, né? Então, vou chamar ele aqui de... Vou colocar aqui Hall. É 1,5 10 a menos 7 dividido por 3 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 5 volt por metro. Esse é o E do Hall. E qual seria, então, a força, né, elétrica que vem do efeito Hall? Então, força elétrica é campo vezes carga, né? Ele é o campo vezes o valor da minha carga. Então, a minha força do efeito Hall vai ser igual ao campo, 5 vezes 10 a menos 5, vezes a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, minha força elétrica devido ao efeito Hall é 5 vezes 1,6, 8, né? Então, 8 vezes 10 a menos 24 newtons. Mas ele me disse que a partícula está em equilíbrio. Opa, se ela está em equilíbrio, significa que a força do campo magnético B e a força do campo elétrico do efeito Hall, elas têm módulos iguais. Então, como está em equilíbrio, né, a força resultante tem que ser zero. Então, o módulo da FB tem que ser igual ao módulo da FE Hall. E eu sei qual que é a FE Hall. Então, o módulo da força magnética vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 24 newtons. E acabou meu item B. Então, temos as respostas aqui do exercício 10 da Unicamp. E aguardo vocês numa próxima resolução de exercício. Até lá!